Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus, com o método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, método da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero dizer para você que veio por indicação de alguém, porque recebeu um vídeo, recebeu uma proposta, falou, entra lá no canal, porque lá tem o estudo bíblico da Canção Nova, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. E obrigado a você que está fazendo esse trabalho de evangelização junto comigo. Deus abençoe. Abençoe sua fidelidade, você que está aqui todos os dias, você que é fiel mesmo, está levando a sério esse método, porque diz disso, gente, diz da fidelidade. Não é um método para a gente ler a Bíblia uma vez ou outra vez em tantos dias, não sei quanto tempo. Não é que isso seja ruim, mas não é o método do Padre Jonas. Não é assim a Canção Nova. A Canção Nova é uma constância, onde nós, seja fazendo um capítulo por dia, seja fazendo um trecho como nós estamos fazendo agora, ou até em um versículo num dia ou outro, porque o tempo, a correria, as obrigações, as circunstâncias impediram demais, você vai ter a fidelidade de todos os dias estar aqui. Quando eu digo aqui, eu digo nesse lugar de encontro com Deus, de encontro com a palavra de Deus, com Jesus através da palavra, que pode ser aqui junto comigo no YouTube, 7 da noite, em outro horário que seja melhor para você, ou quando você estiver sozinho, na sua casa, numa viagem, etc., você ter aquele hábito e estar com o seu arsenal preparado para poder fazer o seu estudo bíblico. Aí sim, esse é o método da Canção Nova. Esse é o relacionamento com a palavra de Deus que nós queremos ter. Daí para muito mais, bem mais profundo. Amém? Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Entramos no capítulo 6 do livro do Apocalipse e agora nós vamos conhecer os 4 cavaleiros do Apocalipse. Este trecho do Apocalipse já foi tema de muitas coisas, né? Até de escola de samba aqui no Brasil, né? De músicas, músicas populares, enfim. Mas se levarmos a sério, nós não vamos brincar com essas realidades. Pelo contrário, vamos temer estar longe de Deus. Vamos temer estar longe de Deus, porque aqueles que se afastarem de Deus vão experimentar grandes sofrimentos, sofrimentos talvez insuportáveis. E agora começam as aberturas dos selos. Dentre essas aberturas estarão os cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículos de 1 a 8. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. E ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer com o estrondo de um trovão: vem! Você imagina isso, né? A força desse ato. Um livro, um pergaminho assim, imagina de comprido, né? Enroladinho assim, e aí abre o primeiro selo. Quando abre o primeiro selo, aquele ser vivente com a voz de trovão, imagina um trovão, aquela coisa que você tá aqui e a outra pessoa que está do outro lado da cidade, né, escuta e ele diz com essa força: vem, né? Esse é o que está acontecendo. Versículo 2. Vi então aparecer um cavalo branco cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor,
para vencer ainda. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente dizer: vem. Apareceu então outro cavalo vermelho e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si, e entregaram também uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer: vem. Eis que apareceu um cavalo preto, cujo montador tinha na mão uma balança. Ouvi então uma voz ainda no meio dos quatro viventes que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízo. Quando abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto vivente que dizia: vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se a Morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. A gente fica até com medo de dizer graças a Deus, né? Palavra do Senhor. Por quê? São situações terríveis. Mas o que significa, né, esses 4 cavaleiros? Uma são as feras da terra, são o primeiro cavaleiro, as feras, a conquista. E essa também faz uma correlação, aqui nas notas de rodapé nós vemos isso, com o grande flagelo que atingia o Império Romano no início, que eram cavaleiros que eram montados e com arco. E eles causavam grandes baixas, grande destruição entre as milícias romanas. Os romanos, né, eles tinham muita dificuldade com esse tipo de cavaleiro, com esse exército, já no século I. Então, essa expansão, essa conquista, isso para vencer, somado ao segundo cavaleiro, do cavalo vermelho, que vem para tirar a paz na terra, ou seja, ele vai fazer o quê? Ele vai guerrear. Ele vai causar guerras, a sede de conquistas, né? Os assaltos ali de território e as guerras, as intrigas, os conflitos entre os homens. Depois vem a fome, onde você vai ter as coisas escritas de uma maneira muito vendidas muito caro, né? Causando fome. Mas ao vinho e ao azeite não causeis prejuízo. Ou seja, vinho e azeite são 2 das coisas que estão entre elementos sagrados. O vinho é sagrado para a liturgia, o azeite é usado para a unção, é sagrado. Não causeis dano, prejuízo. Mas nós temos também um último cavaleiro esverdeado. Esse esverdeado é uma cor da morte, né? da coisa estragada, coisa podre. Né? E quem vem montado? A própria morte. E o Hades, que aqui é a morada dos mortos, porque a morte mata e o Hades já pega. E como que ela quer exterminar? E foi dado esse poder sobre grande parte da terra, quarta parte da terra, ou seja, muita gente vai morrer nesse processo, que é o quê? Pela espada, que são as guerras, né? Pela fome, pela peste, que é esse cavaleiro esverdeado aqui, essa
falta de sanidade, de saúde, essa morte, essa coisa podre, estragada, e pelas feras da terra, que é o primeiro dos cavaleiros. E essas realidades vão ser as primeiras a serem liberadas sobre a terra. Primeiro selo. Ou seja, por causa dos pecados dos homens, por causa de todas as realidades que afligiram, a história da salvação vai ser marcada por essas coisas, essas e outras que nós vamos ler aqui. E nós vemos, de fato, tudo isso acontecer, tudo isso ocorrer. Aqui, nós temos ainda, nas notas de rodapé, uma coisa importante, que ele diz assim, sobre os cavaleiros, né? O cavaleiro branco faz pensar nos partos, cuja arma característica era o arco. Era um povo que aterrorizava, era tido como as feras da terra, eles tinham esse apelido. E para o Império Romano foi uma grande dor de cabeça. Foi uma grande cabeça tal que parte do Império foi invadida por eles. Essa imagem é trazida para a abertura do selo como a imagem do que a terra sofrerá. E, gente, se a gente olhar a história nesses últimos 2000 anos, né, quantas realidades dessas já não foram acontecendo e continuam acontecendo, isso não parou. Ah, Jales, mas antes já havia, mas o Apocalipse quer nos mostrar que essa é uma realidade que acontece por uma ação direta da permissão de Deus. Quando ele abre o selo, isso é deflagrado. Os 4 primeiros selos liberam esses 4 cavaleiros, essas 4 situações que vão ocorrer na humanidade, na Terra, por causa da abertura desses 4 primeiros selos. Aí vem a descrição sobre a guerra do que está no segundo cavaleiro. Símbolo das guerras sangrentas provocadas pelo primeiro cavaleiro, ou seja, um puxa o outro. Símbolo da fome, que é o cavaleiro esverdeado, né? Dos fornecimentos racionados, perdão, o símbolo da fome, que é o cavaleiro preto, né? Que vem para dar, dizimar as pessoas pela fome e dos preços superfaturados. Veja que mesmo nas sociedades, aí, por causa da corrupção, né? Mesmo nas sociedades que têm abundância. Vamos pegar aqui o Brasil. O Brasil falta comida? Não, o Brasil não falta comida. O Brasil não só tem comida para si, mas tem para vender para muitos outros países. O Brasil é um dos países que alimenta o mundo. Mas tem gente que passa fome aqui, por diversos motivos. Mas essa realidade que tem atingido uma hora ou outra, um país ou outro, já atingiu por algumas vezes grandes nações, extensas áreas de território e que muita gente morreu de fome. E aí continua. O esverdeado é a cor do cadáver que se decompõe, olha, especialmente pelo efeito da peste. E por último, esse Hades que acompanha a morte vem para quê? Para engolir as vítimas. A morada dos mortos. Então, esses 4 primeiros selos, esses 4 cavaleiros do Apocalipse, não são uma piada para se cantar, não são uma história para se colocar em samba enredo, mas são uma realidade dura, vivida pela humanidade, por causa dos nossos erros e pecados.
e que estamos sofrendo ainda hoje, e que sofreremos até o dia do Senhor. Até o dia do Senhor, porque ainda não é a grande tribulação. São as realidades que naquele tempo do apóstolo já aconteciam, aconteceram depois, acontecem hoje e ainda acontecerão. Há realidades no livro do Apocalipse que são assim. Um livro que fala não só daquilo que nós temos hoje, nem do que tivemos ontem, mas do que ainda acontecerá. Então, é um livro do ontem, do hoje e do amanhã. Porque quem aqui escreve é aquele que era, que é e que vem. Se nós tivermos o olhar fixo nisso e nos aproximarmos da graça de Deus para viver o que a igreja nos ensina a viver, nós não deveremos temer esses 4 cavaleiros do Apocalipse. Lembre-se das cartas escritas às igrejas, que aquele que permanecer fiel, que guardar a palavra, será preservado dessas realidades. Eu vou pegar aqui de novo para você. A igreja que está em Filadélfia. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para submeter à prova os habitantes da terra. Visto que guardaste minha palavra de perseverança. Então, perseveremos no Senhor, guardemos a palavra de perseverança, que esses 4 primeiros selos abertos não vão nos atingir. Vamos anotar no nosso diário? Temos ordens e princípios eternos. Tem ordem aqui, nos versículos 1, 3, 5 e 7. Quais são as ordens? São as mesmas. Vem. Vem. Essa ordem não é para mim, Jales, porque está falando para o anjo. Sim. Mas quando a gente escuta uma ordem que vem do céu, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Então, se nós virmos um movimento do céu, ou um movimento no céu, através de uma ordem que foi dada, ainda que ela não seja diretamente voltada a mim, eu preciso estar atento. Por quê? Porque algo está sendo revelado em seguida. E é bom saber. É bom saber que essas coisas estão sendo reveladas. Agora, princípios eternos. É tudo. Versículos de 1 até o versículo 8. São princípios eternos. Todas essas realidades, decretos de Deus, vão acontecer. De fato, nós temos visto e ainda veremos mais. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, seu comentário, né? São muito importantes. Também pode fazer aí seu compartilhamento desse vídeo, porque é muito importante para que cada vez mais pessoas se acheguem a este projeto maravilhoso que é fazer o estudo da Bíblia com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.